Oi pessoal, bem-vindos à nossa nova videoaula de redação. Esse é o quarto vídeo da série de videoaulas que estão sendo postadas aqui. Nas videoaulas anteriores a gente abordou primeiro o repertório sociocultural, que basicamente é um conjunto de saberes das diversas áreas do conhecimento que vocês devem aplicar na redação, principalmente nos contextos introdutórios, que podem se refletir nas argumentações de vocês. Depois a gente teve uma videoaula sobre a macroestrutura, que é a estrutura geral da redação, parágrafo por parágrafo, e posteriormente a nossa terceira aula foi sobre o parágrafo introdutório, a introdução com as partes estruturais sequenciais organizadas que vocês devem contemplar no início da redação de vocês. Nessa nossa nova videoaula, a gente vai dar sequência à estrutura dos parágrafos. Então a gente vai acabar falando sobre os desenvolvimentos. Lembre-se que na redação do Enem de vocês devem ter 2 parágrafos de desenvolvimentos. O chamado D1, que é o desenvolvimento 1, e o D2, que é o desenvolvimento 2. Os 2 parágrafos eles vão ser construídos praticamente da mesma maneira. A estrutura dos dois é a mesma. Só vai mudar uma coisinha no início do D2, que se refere à coesão, para a gente contemplar e cumprir plenamente a competência 4 da grade avaliativa. Tá? Então, quanto ao desenvolvimento, o D1 ele vai conter estruturas. Né? Lembre-se que os desenvolvimentos eles vão desenvolver as ideias de vocês. Vocês vão desenvolver as argumentações para vocês sustentarem as teses que vocês apresentaram no final da introdução de vocês. Os desenvolvimentos, então, especificamente agora o D1, ele vai conter inicialmente um período curto, breve, sucinto, que a gente chama de tópico frasal, né? Que seria, na verdade, um projeto de texto. Por que projeto de texto? Porque é onde vocês vão posteriormente projetar, abrir a projeção que vocês deram nesse tópico frasal. Então, o tópico frasal é um período curto, sucinto, de no máximo uns 2 períodos, geralmente, né? Não são regras, é tudo geralmente, a gente dá uma margem, né? Tópico frasal, vocês vão fazer uma retomada da tese de vocês, ou seja, a tese que vocês abordaram no fim da introdução. Então, tópico frasal é isso, é onde vocês vão elencar o tópico principal que vocês vão abordar no parágrafo que vocês estão escrevendo, tá? Então, é muito importante, vocês vão fazer uma retomada da tese e procurem trazer sempre uma marca de autoria, que a gente chama também de investimento autoral, que são adjetivos, advérbios, que vão meio que dar um juízo de valor, né? Vão adjetivar, vão dar uma carga semântica diferenciada e boa, vão mostrar a autoria de vocês como escritores. Então trazer um infelizmente, lamentável, lamentavelmente, né? Deplorável, mazela, enfim, as palavras elas carregam sentido. Um sentido positivo ou um sentido negativo. E é muito importante vocês cultivarem essas marcas de autoria no texto de vocês. Isso é muito importante, a competência 3 ela exige isso. Tanto que lá na grade, na competência 3, o candidato que atinge os 200 pontos na competência 3 é aquele que tem indícios de autoria. Se vocês não trouxerem esses indícios de autoria, automaticamente não irão atingir os 200 pontos, que é a nossa meta. Né? Sempre atingir a pontuação máxima. Mas mais do que atingir essa pontuação máxima, a gente tem que entender as competências. A gente tem que entender o que a prova do Enem, especificamente a redação, ela exige de vocês, candidatos. Certo? Então, vocês vão trazer no início do D1 um tópico frasal, retomando a tese, exatamente a tese que vocês trouxeram lá no fim da introdução. Tá? Procurem trazer juntamente uma marca de autoria, um investimento autoral. Depois desse tópico frasal, vocês vão trazer o que a gente chama de argumento principal. O que é o argumento principal? Ele vem sequencialmente após o tópico frasal e ele vai responder o porquê que vocês disseram aquilo no tópico frasal anteriormente. Por exemplo, vamos dizer que vocês pegaram o tema urgente combate à homofobia no Brasil. Vamos dizer que uma das 2 teses que eu elenquei no final da introdução é campanhas educativas nas instituições educacionais, né, do país, no caso. Eu vou fazer o quê? Vou retomar essa tese no tópico frasal 1, né, do D1, e vou trazer, de fato, né,
a educação em instituições escolares é fundamental, ó, já trouxe marca da autoria, é fundamental para combater urgentemente a homofobia na sociedade brasileira. Ponto. Esse seria um tópico frasal. Retomada de tese com investimento autoral. Depois do tópico frasal, vocês vão trazer o quê? O porquê, ou seja, o argumento principal. Vocês vão responder o porquê como se fosse uma justificativa de vocês terem escolhido o tópico frasal. No caso desse tema, desse exemplo que eu dei, vocês diriam por que a educação tem o poder de combater a homofobia. Vocês podem dizer, sendo a educação o pilar básico na formação de indivíduos, ela pode conscientizar os indivíduos desde jovens a entenderem, né, que a diversidade sexual é algo absolutamente normal e que o preconceito é algo inconcebível e incriminável. No caso, é algo criminoso, né? Então, vocês devem sempre ter noção dessas partes da estrutura. O que é o argumento principal? O argumento principal é uma justificativa do tópico frasal de vocês. Basicamente é isso, tá? E lembre-se, façam períodos não muito longos, nunca cultivem períodos muito extensos. Períodos muito extensos prejudicam a clareza nas ideias de vocês. Nunca, jamais façam parágrafo com menos de 3 ou 4 períodos. É inconcebível fazer um parágrafo com um período único. É inconcebível, tá? Então, cuidem bastante dessas questões que são muito importantes. Depois do argumento principal, vocês vão trazer o quê? O argumento secundário. O argumento secundário a gente chama de um argumento propriamente dito. É aquele que vocês vão trazer a argumentação que realmente vai dar consistência nas teses de vocês, no texto de vocês, nos pontos de vista de vocês. Existem vários tipos, vários recursos de argumento secundário que vocês podem usar. Existe argumento de autoridade, vocês vão trazer alguma autoridade da área para falar sobre o assunto, para argumentar, ou vão trazer um dado estatístico que sempre deve ter fonte. Dado estatístico, dado numérico, sempre deve ter fonte. Jamais deixem de pôr fonte porque compromete, né, a credibilidade do que vocês estão escrevendo, né? Isso não dá para fazer. Então, pode ser autoridade, pode ser dado estatístico, pode ser algum exemplo que está acontecendo na sociedade brasileira, né? Alguma teoria, algum sociólogo, filósofo, enfim. Vocês têm vários recursos, vários mecanismos de argumento secundário para lançar a mão, ou seja, para usar, para utilizar, tá? Então é muito importante vocês terem consciência dessas possibilidades. Vocês, como escritores, como autores, que vão escolher, dentre essas possibilidades, os recursos que querem lançar a mão. A gente passa as possibilidades, mostra as possibilidades, tá? Mas vocês têm essa maleabilidade quanto a escrito. O importante é cumprir a estrutura, obviamente, e cumprir o papel de ser objetivo, claro e dizer o que deve ser dito, tá? Depois do argumento secundário, a gente tem o que a gente chama, né, de comentário final do desenvolvimento. É um período breve também, que de preferência sempre iniciem ele com uma coesão, uma conjunção conclusiva. Por exemplo, desse modo, dessa maneira, assim, portanto, então, destarte, enfim. Vocês vão escolher entre aqueles inúmeros elementos conjuntivos conclusivos algum para iniciar esse comentário final, tá? É onde vocês vão fazer uma retomada breve e geral do parágrafo de vocês, sem muita repetição do que foi abordado, principalmente no tópico frasal, tá? Então é bem importante vocês cuidarem isso. É uma retomada de ideias, né? Muita gente faz comentário final como pistas da intervenção, algo que a gente já conversou bastante, né, a respeito das redações em nossas aulas e videoaulas. O que são pistas da intervenção? Pistas da intervenção são aquelas ações interventivas que vão ser detalhadas, obviamente, no último parágrafo, que é específico para esse detalhamento. Mas a pista da intervenção é vocês apresentarem essas ações interventivas brevemente, sucintamente, sem detalhamento, sem dizer a gente, só dizer elas assim, tá? Retomando as palavras-chave, obviamente. Então, isso é muito importante vocês terem em mente a respeito da estrutura do 1D1, por exemplo, que é o desenvolvimento 1. Então, basicamente, o desenvolvimento 1, vocês vão ter sequencialmente tópico frasal, argumento principal, argumento secundário e comentário final do desenvolvimento, essas estruturas sequenciais planejadas e organizadas, tá? É fundamental que vocês cultivem esse planejamento textual, é isso que faz a diferença, né? A gente sempre tem que organizar as ideias antes de colocá-las no papel, tá? Para
para a redação ser feita de modo mais fácil, seguro e rápido, né? Que a gente também não pode perder tanto tempo no dia da prova. E essa experiência, essa agilidade, melhor falar agilidade do que rapidez, essa destreza, a gente consegue com o tempo, com a prática. A gente só consegue com a prática, tá? E é fundamental, então, esse treino, tirar dúvidas, correr atrás da redação, que vai fazer muita diferença, né, na nota do Enem de vocês. Enfim, dando sequência, após a gente terminar o D1, a gente tem o D2, que é o parágrafo D2, o parágrafo de desenvolvimento 2. É a mesma estrutura do D1. O grande diferencial é o quê? Que no início do D2, obrigatoriamente, vocês devem começar com uma coesão, com uma conjunção. Mas qual conjunção eu vou usar? Depende. Geralmente se usa uma conjunção aditiva, de soma, porque vocês vão somar a tese 2 com a tese 1 que já abordaram no tópico frasal 1, que já estava no fim da introdução. Então vocês vão retomar a tese 2 no tópico frasal 2, né? Essa tese 2 está bem lá no finalzinho da introdução. Então é importante vocês terem isso em mente, tá? Então, vocês vão começar com esse elemento coesivo, com essa coesão no início de 2, que pode ser de soma, dependendo também se vocês escolherem teses, uma causa e uma consequência, vocês têm a possibilidade de usar uma coesão que mostra essa relação de causa e consequência. É muito forte isso. Vocês mostram que tem o domínio do uso da coesão. E os corretores, eles analisam isso. Muito mais do que usar a coesão, ele vai ver se vocês sabem usar. Se vocês entendem o que é coesão. E ele sabe fazer isso. Então, sempre entendam o que vocês estão escrevendo. Sempre entendam aquilo que vocês querem expressar. Isso é muito importante. Então, se, por exemplo, vocês tiverem uma tese 1, que é causa, e uma tese 2, que é consequência, vocês podem trazer, por exemplo, a coesão no início de 2 como consequência de tal coisa, essa tal coisa vai ser a tese 1, haverá a tal coisa, essa outra tal coisa seria a tese 2. É um exemplo, né? Nessa situação de causa e consequência. Isso é mostrar que vocês têm domínio do uso, têm um repertório bom quanto à coesão. Isso é fundamental, tá? Então, no início do D2 vocês vão ter essa coesão obrigatória. Depois vocês vão ter o quê? Tópico frasal 2 de vocês. Depois o argumento principal. Depois o argumento secundário. E depois o comentário final do desenvolvimento 2. É a mesma estrutura do parágrafo 1 de desenvolvimento. Só que vocês vão ter que ter atenção na exigência da coesão no início do D2. Então, basicamente, os parágrafos de desenvolvimento, vocês vão desenvolver o texto de vocês. Vão sustentar as teses que apresentaram no fim da introdução, dando consistência a elas. Dar consistência à argumentação é fundamental. Basicamente é isso quanto aos desenvolvimentos, né? Treinem bastante, pratiquem bastante a questão da escrita na redação. Boas escritas e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo.